Oi, tudo bem? Tudo positivo por aí? Meu nome é Ana. O meu nome é Gustavo e nós somos da equipe do projeto Education. Hoje, no quadro Que Prático, falaremos sobre o experimento que você pode realizar aí na sua casa. Essa experiência é popularmente conhecida como areia movediça ou como líquido que quer ser sólido. Se você não está entendendo nada, vem que a gente te explica. Mas afinal, como isso acontece? Para responder essa pergunta, é preciso compreender a diferença entre fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos. Os fluidos newtonianos são aqueles que têm uma viscosidade constante, ou seja, independente da força aplicada nesses fluidos, a viscosidade deles não varia. Líquidos e gases comuns, como a água e o ar, são considerados fluidos newtonianos. Isso pode ser verificado facilmente em casa. Se você colocar a mão dentro da água lentamente ou bater nela com força, a viscosidade não se altera, ela é constante. Os fluidos não newtonianos têm viscosidade variável. Isso significa que a viscosidade destes fluidos pode variar de acordo com a força aplicada neles. Ketchup, sangue e pasta de dente são exemplos de fluidos não newtonianos. Aliás, o foco do nosso vídeo de hoje também é um fluido não newtoniano. Essa areia movediça consiste numa mistura muito simples de amido de milho, também conhecido como maisena, e água. Nessa mistura, que apresenta um aspecto mais líquido, quando se exerce uma força intensa sobre ela, forma-se uma estrutura semi-rígida, com a consistência de um sólido. Essa mistura consiste na suspensão de um sólido disperso em um líquido. Ela é um colóide. E colóides são misturas que apresentam o aspecto de misturas homogêneas, mas quando se faz uma análise mais cuidadosa sobre elas, percebe-se que, na verdade, se tratam de misturas heterogêneas. Vale a pena também citar alguns aspectos do amido que talvez você não saiba. O amido é um carboidrato e tem origem vegetal. E para entender a estrutura do amido, é preciso compreender a classificação dos carboidratos. Os monossacarídeos são as menores unidades de carboidrato, e eles têm as estruturas mais simples, como por exemplo a glicose e a frutose. Já os disacarídeos são formados pela ligação de dois monossacarídeos. A sacarose, por exemplo, é formada pela ligação da glicose e da frutose. Já os polissacarídeos são formados pela união de vários monossacarídeos. O amido é um polissacarídeo formado pela união de várias moléculas de glicose. Na cozinha, o amido de milho é um coringa para melhorar a cremosidade de algumas receitas como a do pavê, visto que ele é um bom espessante. E agora, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Para fazer essa experiência, você vai precisar de jornal ou algo para forrar a superfície que você vai utilizar para evitar de fazer sujeira, um recipiente, 2 copos de amido de milho, que do tipo de copo que eu usei deu mais ou menos 300 gramas, um copo de água e corante. O corante é opcional, só para deixar a experiência mais divertida. E não é necessário usar a mesma quantidade de amido de milho que eu usei. Você pode usar qualquer medida, contanto que a proporção seja 2 medidas de amido para 1 medida de água, como por exemplo, 1 copo de amido de milho para meio copo de água, ou 4 copos de amido de milho para 2 copos de água. Coloque as 2 xícaras de amido de milho e a água no recipiente e mexa bem. Pode ficar durinho, mas é assim mesmo, mexe que vai dar tudo certo. Se ao mexer você sentir que a mistura ainda está líquida, adicione um pouquinho mais de amido aos poucos. Eu coloquei mais 1 colher. Se preferir, use as mãos para misturar. Você mistura bem até você sentir que ela fica mais sólida quando você aperta. Se quiser, adicione o corante, mas se você não quiser que a sua mão fique toda manchada, o ideal é usar luvas. E tá pronta a areia movediça. Como vocês podem ver, ao bater com força, ela fica com um aspecto sólido, mas se você colocar os dedos com calma, ele afunda, como um líquido. Se você tirar a mão rapidamente, você vai ver que a sua mão vai ficar presa.
Agora é só você se divertir com a sua areia movediça. Olha como é legal. Você pode modelar ela que nem massinha, mas quando você solta, ela fica líquida de novo. Chegou a perceber que essa mistura interessante é bastante similar ao fenômeno da areia movediça na natureza, né? A areia movediça é um solo granular que passa do estado sólido para o líquido através de um fluxo ascendente de água. O termo movediça se refere à facilidade com que a areia se move quando está nesse estado liquefeito, tratando-se de uma mistura básica de areia e água, em que a água reduz o atrito entre as partículas de areia, e assim os grãos ficam suspensos, ou seja, flutuando nos poros do solo saturado em meio aquoso. Há algumas maneiras pelas quais são criadas condições para a liquefação da areia que garantam que ela permaneça em suspensão. Dentre elas, uma fonte de água ascendente, como uma mina subterrânea jorrando água em fluxo contínuo, além disso um tremor de terra que causa a vibração do solo, aumentando a pressão dos lençóis freáticos, um tsunami que modifique o fluxo das águas superficiais e subterrâneas, e ainda as grandes movimentações de manadas de animais. Embora a areia movediça possa ocorrer em quase qualquer local que tenha água em abundância, há certos lugares onde ela é mais comum, como em pântanos, perto de fontes subterrâneas, margens de rios e lagos e em praias. Agora, vamos dar algumas dicas de como escapar de uma areia movediça caso você fique preso nela, né? Que sabemos que é algo bem comum na nossa sociedade. Primeiramente, mantenha calma e respire fundo. Agora um alerta de spoiler. A areia movediça não vai engolir você por inteiro, apesar do que é amplamente mostrado nos filmes. Mas por que isso não acontece? Bom, o corpo humano apresenta uma densidade, uma massa específica, de cerca de 1 grama por centímetro cúbico e a gente consegue flutuar na água. Já a areia movediça, ela consegue ser mais densa do que a água, com densidade de 2 gramas por centímetro cúbico. Logo, vai ser muito mais fácil flutuar na areia movediça do que na própria água. Caso você esteja acompanhado, peça ajuda imediatamente. Agora, se você estiver sozinho, em um local remoto, a primeira coisa a fazer é não entrar em pânico e não se debater descontroladamente, pois o movimento faz com que a areia se comporte como líquido e você afunde ainda mais. Apesar de não ser diretamente letal, é possível morrer de desidratação, excesso de radiação solar, hipotermia e com a subida da maré. O próximo passo é liberar as pernas. Aos poucos, mexa-as levemente e espere um pouco até a areia movediça preencher o espaço antes ocupado por elas. Assim que conseguir um movimento mais amplo, alongue as costas, como se estivesse deitando, para aumentar sua área de superfície de contato e espere até que suas pernas se libertem e você consiga fazer pequenos movimentos. Nesse momento, você também pode usar os braços e se movimentar como se estivesse nadando de costas, para ajudar a puxar as pernas e, assim, retirá-las da areia. Agora sim, em terra firme você já pode relaxar e quem sabe até postar um story depois de sobreviver a um desastre, tecnicamente com ampla chance de sucesso, se você seguir os passos, mas gabar é sempre bom, né? Porém, se seu espírito não for tão aventureiro assim, a experiência com a Miro também é uma ótima diversão. Então, chegamos ao fim do nosso vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Curte e compartilhe esse vídeo e nos siga nas redes sociais para não perderem nenhuma novidade. Nos vemos logo! Beijos científicos e até a próxima!